São Brás, eu aposto que você já viu falar sobre essa expressão. Vamos falar sobre ele depois da vinheta, então? Roda a vinheta! Ou santos ou nada mais queremos ser. E aí, amorzão? Já desengasgou? Por aquele tapão que você me deu, como é que me desengasga? E aí, povo santo! Ó, nós aqui de novo! Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é Emily. E aqui é César. E hoje queremos falar com você de São Brás. Isso, a história desse santo, que muitas vezes passa despercebido e a gente sempre cita o nome dele. Principalmente quando dá aquele tapinha nas costas, né? Mas, além desse tapinha, dê aquele like aí no vídeo, galera. Se inscreve no nosso canal. Isso, ativa o sininho e comenta aí os nossos vídeos pra gente saber o que vocês estão achando dos vídeos que estamos lançando, galera. É isso aí. Então vamos dar prosseguimento à história de São Brás. São Brás nasceu em Sebaste, na Turquia. E isso que na sua vida ele exercia a função de médico. E ele era um bom médico seguido de passagem. Só que em um certo momento da vida dele, mesmo ele sendo um bom médico, se realizado em sua vida profissional, ele sentiu um conflito. Se ele continuava seguindo essa vida de médico, ou ele buscava um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Então foi o momento que ele decidiu na sua vida mudar. E ele começou a viver uma vida mais distante, uma vida praticamente de eremita. Exatamente. Ele se retirou e foi para o Monte Argel. Lá, vivendo essa vida de eremita, ele orava, ele intercedia, orava pelas almas, para que elas encontrassem a verdadeira felicidade como ele mesmo encontrou, que é Jesus Cristo. E ele viveu ali por bastante tempo, pessoal, nessa missão. Também sendo reconhecido como um homem valoroso e religioso que era. De oração, né? Mas eis que o bispo da cidade de Sebaste faleceu. Então as pessoas olhando para ele como uma figura de religiosidade muito grande, eles fazem o quê? Eles decidem praticamente colocar ele no lugar da função. Foi uma coisa que ele não queria, ele preferia ficar onde ele estava. Porém, como ele era obediente à igreja, ele decidiu assumir a responsabilidade. E foi então que ele foi ordenado padre e logo após bispo da cidade. E ele exerceu essa função como manda a igreja, realmente fiel àquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E é lógico, nós estamos falando de um ano dos meados assim que ele viveu, do ano 300 a 400. Então, foi logo, bem antigamente, no comecinho dessa expansão do cristianismo. Então, o cristianismo ainda sofria muito ainda com a perseguição. E foi assim também com o nosso amigo São Brás. Eis que nessa época de perseguição, o imperador do Oriente, Licínio, começou com essa perseguição total com os cristãos aí. E São Brás também foi alvo, claro, sendo bispo. Então ele foi colocar diante de uma situação difícil. Nega Cristo ou morre. Então ele fez o quê? Ele não negou a Jesus, ele não negou. Ele foi levado a cativeiro por isso. Mas eis que, levado a cativeiro, nós vemos a primeira prova e a primeira intercessão de São Brás ainda em vida. Mostra a santidade deste homem. É aí que começa a dar toda essa lógica para a história de São Brás. Toda essa cultura que se criou em torno do seu nome. Por quê? Diz a história que no decorrer da sua caminhada para o martírio, ele encontra uma mãe que estava aflita, pedindo a ele que orasse pelo seu filho que estava engasgado. Com espinha de peixe. Isso, com espinha de peixe. E esse momento foi a hora que ele orou, intercedeu por essa criança. E logo após ela desengasgou. E depois disso esse fato foi conhecido por toda a região. No decorrer do seu martírio, pela sua intercessão, ele salvou essa criança. Exatamente. E depois disso, depois da sua morte, ele foi realmente mártir. Degolaram São Brás. Ele não negou a Cristo e ficou firme na fé. Depois da sua morte, vemos outros milagres, a intercessão dele acontecendo. Sempre quando uma pessoa engasga, todo mundo fala, São Brás. A gente tem até uma bênção feita no dia
que se celebra ele. No dia 3 de fevereiro. Exatamente. Os padres fazem uma bênção e é uma bênção sobre a garganta, né? Então, São Brás intercede pela igreja continua intercedendo pela igreja até hoje. Mesmo que de uma forma indiretamente, né? Talvez a gente faça sem mesmo lembrar que nós estamos falando do Santo São Brás. Tem muita gente por aí falando São Brás, mas não sabe quem é São Brás. Agora você está sabendo, ele foi realmente um homem de santidade e é por isso que muitas pessoas, pela intercessão dele, desengasgam quando a gente chama a intercessão dele. E também curas na garganta, né? Muitas pessoas têm doenças e são curadas pela intercessão de São Brás. Então, pessoal, nós entendemos um pouquinho da história de São Brás e o que fica para cada um de nós é que também devemos assumir a nosso chamado. Da mesma forma que São Brás teve aquele pequeno conflito em sua vida, ele preferiu servir a Deus naquilo que foi o seu chamado. Serviu até o fim, até a sua morte. E nós também, né, como cristãos, às vezes um pouquinho Nutella, como assim dizer, né? Preferimos muitas vezes não passar pelas nossas dificuldades e deixar de lado a missão que Deus para nossa vida. Mas negar, né, a Cristo em pequenos atos da nossa vida. Outro exemplo muito bonito também que se tira disso é que pela crise que ele teve, né, questão profissional dele, depois ele buscou a Cristo e encontrou a verdadeira felicidade que é Jesus. E ele orava para que as almas também encontrassem. Olha para você ver. Isso quer dizer o quê? Não adianta muitas vezes a gente estar realizado profissionalmente se o nosso espiritual e a nossa vida com Deus não estiver 100%. Sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida. Aí no fundo, sempre vai faltar alguma coisa. Então que pela intercessão de São Brás a gente consiga buscar fielmente a Cristo, reconhecer que a verdadeira felicidade é o Senhor e principalmente não negar Ele com a nossa vida. E possamos testemunhar a nossa fé. Então, São Brás, rogai por nós. é isso aí, pessoal. Então fiquem com Deus. Então, Tchau.